pessoal, tudo bem com vocês? Anthony aqui no canal Pilastra da Verdade para todo o Brasil e fora do Brasil através do YouTube, né? A luz tá boa, a luz aqui tá legal, a imagem tá bem legal mesmo. Então vamos lá, olha só, preste atenção. Eu vou estar falando alguns textos da Bíblia, vou fazer alguns comentários, textos absurdos, atribuídos a esse Deus, que é o Deus de Israel. Eu digo assim, a esse Deus, porque é assim que eles dizem, né? Mas não tem nada a ver. Porque esse Deus também foi inventado, foi criado. Assim como Baal foi inventado, Azera foi inventado, Astarote foi inventado, Adrameleque, Anameleque, Azima, Baal-Berete, os Baalins, Baal-Peor, Bel, Castor e Polo, Quisneustan, Berodaque, Sucote e Berote, os Asserins, Diana e outros deuses que a Bíblia fala, entendeu? Que os religiosos esquecem que a Bíblia fala desses deuses, porque eram tidos como deuses menores, porque eram deuses dos outros, entendeu? E não deles. Como eles adoravam o Deus Javé, que tinha outros nomes atribuídos a ele, Jeová, Jeová Nissi, Jeová Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Sabaote, enfim, e outros significados aí que eles tinham desse Deus, o chamado o Grande Eu Sou, que foi assim que ele se revelou para Moisés, segundo a lenda. Isso nunca aconteceu. Deixando claro para vocês aqui, isso nunca aconteceu. Isso tudo é inventado. Só na mente dos alienados, né, dos religiosos que acreditam nisso piamente, como se eles tivessem visto de frente. Entendeu? Porque na verdade, preste bem atenção que eu vou dizer aqui. Quando eu digo em Deus, eu não estou descartando a possibilidade que deve haver um criador desta humanidade. Deixando claro para vocês. Porque eu não acredito. Eu acredito numa evolução por zona habitável. Eu já falei isso em alguns vídeos. Porque eu já realmente estudei e pesquisei sobre evolução. Quando você vê dentro da sua própria casa ou em qualquer local, você vê formigas, carrapatos, entendeu? Lagartas, baratas. Quando você vê esses insetos aí chamados de insetos, no mundo dos insetos, surgirem em muita quantidade, vocês não têm que colocarem na cabeça que aqueles insetos são descendentes lá do Éden, da Bíblia. Quando Deus disse, haja. Claro que Deus não ia dizer, haja carrapato, haja formiga, haja. Isso é inventado. Vocês têm que entenderem que, segundo a ciência da evolução da vida aqui na Terra, porque aqueles bichinhos também têm vida, essas vidas acontecem por conta de uma zona habitável para elas ali. Elas surgem ali. E ali, elas vivem ali até serem totalmente consumidas. Que elas morrem rápido. E depois virão outras e outras e outras. Estou dizendo de lagartas, de formigas. Estou falando de baratas, enfim. Vários insetos, grilos, tudo isso aí. Tudo zona habitável. Isso não quer dizer que o ser humano também não é. O ser humano também vem de zona habitável para o ser humano. Planetas que tem por aí, eles estão tentando descobrir se tem condição de ter tido ou que tem vida. E para acontecer isso, tem que ter zona habitável, um oxigênio ali. Tem que ter uma distância da estrela principal que equivale a uma temperatura local que dê para a vida se proliferar ali. Eles estão tentando. Nada a ver com um criador que criou tudo ali no seu devido lugar. Isso é coisa da religião, isso é coisa que colocaram na mente. Então eu acredito nisso, entendeu? Mas quando eu digo
que eles dizem, que eles falam que esse Deus, essa divindade faz e acontece, eles estão atribuindo ao Deus de Israel, desconsiderando o Deus do Egito, desconsiderando o Deus da Babilônia, desconsiderando o Deus de outras regiões. Biblicamente falando, o Deus de Moabe, o Deus dos filisteus, o Deus da Assíria, o Deus de outras regiões. Mas o certo e o verdadeiro é só o de Israel. E brasileiro, infelizmente, tem que adorar o Deus dos outros. O Deus de Israel que eu adoro. É como dizia o saudoso Carlos Rosa. Faz um Deus para você, rapaz. Procura um Deus para você. Você está adorando um Deus dos outros. Enfim. Então, olha só. O que eu quero dizer para vocês que a Bíblia está recheada de histórias que esse Deus de Israel, como eu disse para vocês, eu não estou dizendo que será ou que é. Talvez exista, que eu não acredito, mas talvez exista um criador de tudo isso aqui, um criador que criou, que evoluiu tudo isso aqui, que seja esse. Eles dizem que esse Deus é do bem, que esse Deus é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E tem textos aqui que eles não pregam, porque falam coisas absurdas amando desse Deus. Que não é Deus, na verdade, amando deles, que colocaram Deus como culpado. Na verdade, eles fazem a maldade, fizeram a maldade deles, para matar pessoas, invadir terras, entendeu? Escravizar pessoas e dizer que Deus mandou. Que se caso existir realmente o verdadeiro, o criador de tudo, é uma blasfêmia a esse Deus. Alguns vídeos que eu vou fazer sobre a Bíblia escondida dentro da religião. Textos que não se pregam. Aí você diz, como a Bíblia escondida se a Bíblia está nas mãos de todos os religiosos? Sim, o livro, com 66 livros, 189 capítulos, 31.173 versículos, escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Em 3 continentes, asiático, europeu e africano, escrita por 40 autores. Dentro desta Bíblia, existe uma Bíblia escondida que você não sabe. Que eles não pregam nas tribunas. Não vamos pregar isso porque isso é muito forte. E por que não prega? Não é Bíblia, não é a palavra de Deus de capa a capa? Agora, quando a gente fala desses textos, eles procuram uma desculpa. Como um cidadão que fez um vídeo me rebatendo um vídeo que eu fiz, e tentando explicar aquilo que não tem explicação. Aquilo que não tem nada a ver com um Deus bom, se caso existir. Pois bem, eu já estou de Bíblia aqui. Essa Bíblia é bem grande. Preguei muito com essa Bíblia. Preguei muito. Mas tinha muitas coisas aqui que eu não pregava, não. Ficava com vergonha de pregar. Deixando claro. Porque eu ficava sem entender. Hoje eu entendo. A gente já tinha que empurrar com a barriga, entendeu? Descer garganta abaixo, porque fé. Porque Deus, está escrito que é esse Deus, como se esse Deus aqui fosse o verdadeiro. Primeiro que eu tenho certeza que se existe um, que eu acredito que não. Claro que não. Morreu, acabou mesmo, não tem jeito. Morreu, vira matéria orgânica, acabou. Só fica a história. Talvez a minha história não seja tão boa, porque tanta gente vai dizer, morreu, foi pro inferno, foi pro lago de fogo, porque é isso que eles querem, né? Não é nada, isso não acontece não. Vira matéria orgânica, é como se nunca tivesse existido. Vai dar origem, vai contribuir para vidas bacterianas e aí por diante. Vira adubo na terra, só isso. Livro de Naum, capítulo 1. Vou botar o óculos, entendeu? Botar os óculos aqui. Olha só. O prefácio diz assim, essa Bíblia também é velhinha, viu?
tem tempo. É Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Assembleiano gosta, que não tem nenhum nome, mas já apagou. Assembleiano gosta. A justiça e a misericórdia de Deus e a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Observa, isso aqui é o prefácio. Não comecei ainda no versículo 1. Aqui está falando a justiça, ou seja, Deus é justo, né? Aqui está assim. A misericórdia de Deus. A destruição de seus inimigos, que aqui já é uma distorção, porque na verdade inimigos de Deus não são seres humanos, nunca foram. Aqui é briga de nação com nação, ainda. Naum é um dos profetas menores, mas fazia parte também dessa questão de puxar sempre a brasa para a sardinha de Israel. Uma linguagem figurada. E o livramento do seu povo. Olha o que está dizendo. Peso de Nínive. Peso de Nínive. Ou seja, algo ruim que ia acontecer em Nínive, capital da Assíria, que era um local que o Deus de Israel tinha ódio. Eles tinham as maldades deles, segundo a história, mas tinha seres humanos inocentes ali. Quer dizer que todos os seres humanos ali praticavam o mal. Livro da visão de Naum, o Eclosita. O Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o Deus zeloso, que toma vingança. Olha só, aqui está falando de vingança de Deus. E no meio deles tem gente que diz Deus não é vingativo. Deus não é vingativo. Vingança. Para se vingar de alguma coisa, quando você foi ferido, foi humilhado por alguma coisa, você se vinga. Entendeu? Agredido por alguém, você se vinga. Que isso não seria a identidade de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente? Se vingar de quê? Deus ia se vingar de quê? Deus precisa se vingar de alguma coisa? Alguma coisa teria o poder de fazer alguma coisa contra esse Deus? Mas isso aqui é tudo coisa de humano, isso aqui é tudo conversa para boi dormir. Mas vamos lá. O Senhor é um Deus zeloso, estou no versículo 2, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. Presta atenção. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. Aqui tem um Senhor irado, furioso, cheio de furor. Que isso não cabe a um ser onisciente, onipresente, onipotente. Você vê que tanta distorção. Eles não observam isso. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, que foi inventado. As nuvens, que são água, né? Nuvens, você sabe que nuvens são água, o vapor que sobe do mar, de rios, e forma as nuvens para chover. Nada a ver aqui. Então, isso aqui eles viam, olhar, observar para cima, via aquelas nuvens ali, e diziam, eles que inventaram isso. Humanos daquela época. Entendeu? Tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar o mar. Olha que coisa. Ele faz secar o mar. Não tem sentido isso aqui. Faz secar o mar e não cura os seus próprios do Covid-19. Eu estou falando isso, não estou falando de Deus, não. Estou dizendo que quem escreveu aqui não tem sentido nenhum cara que escreveu isso aqui. E esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem
e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, agora aqui já é bom. É bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar. Está falando de Nínive. E as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho, como bêbado, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Belial era coisa ruim. Assim diz o Senhor, por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligir, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, romperei os teus laços. Preste bem atenção, gente. Não sei se vocês notaram o que está escrito aqui. Aqui está falando da vingança de um deus, de um titã, sobre um mísero povo chamado povo assírio. Não confunda Síria com Assíria. A Síria era um território, segundo eles, totalmente contra Israel. Era uma briga muito grande entre Israel e a Assíria na época, né? Na época que Jerusalém era a capital de Israel, a capital do Reino do Sul, que na verdade Jerusalém era a capital de duas tribos, Judá e Benjamim, e Samaria era a capital de 10 tribos, que isso foi tudo separado quando Salomão, segundo ele, se corrompeu, aquela coisa toda, Deus rasgou o reino. Isso é a história da Bíblia. Eu conheço de cor e salteado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o livro de Naum é um livro que fala da vingança. Você sabe o que é uma vingança? Vingança de um Deus. Preste atenção. Isso eles não pregam, não. Dificilmente vocês vão ver um pastor pregar o livro de Naum do jeito que o livro de Naum é. Eles vão ter lá desculpa, eles vão dizer que Deus se vinga contra os seus inimigos. E aí eles atribuem a Satanás, aquela coisa toda, que também é um mito. Mas eles não explicam que um Deus todo-poderoso, criador de tudo isso aqui, de galáxias, quando eu falo isso não é na Terra só não, galáxias e mais galáxias, trilhões e trilhões de galáxias. Um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, vai se vingar de um polvinho, de uma naçãozinha, só por causa de um erro. E destruir também inocentes que ali viviam, crianças, senhores, senhoras, mulheres, não tinha nada a ver da história, por conta de um erro de alguns líderes. Vou explicar o que significa a palavra vingança. Ok, pessoal, depois eu continuo com esse vídeo. Um abraço, fiquem na paz.